Temos a satisfação, então, de contar com Gerson Tavares, que vai nos falar hoje sobre a vitória sobre a depressão. Que Jesus te ampare. Caríssimas irmãs, irmãos, a paz permaneça em nossos corações. Disse Jesus: no mundo tereis aflições. Mas por quê? Por que haveria Jesus de estabelecer esta sentença como se fosse uma profecia, como se fosse um reconhecimento e, ao mesmo tempo, a impressão de ausência de soluções? Em outro momento ele diz: a felicidade não é deste mundo. O tempo passou e o processo histórico ocidental é recheado de inúmeros episódios, vários fatos, e constituem a sociedade contemporânea. E a sua sentença se confirma: no mundo tereis aflições. Uma das características da vida na Terra é, sem dúvida nenhuma, o sofrimento. Siddhartha Gautama, o Buda, nas suas 4 verdades nobres, a primeira verdade nobre é o sofrimento. A segunda, terceira e quarta verdades nobres relacionam-se a entender a causa do sofrimento e os mecanismos para a cessação do sofrimento. Então, no mundo tereis aflições. A doutrina espírita, com o seu olhar ampliado a respeito da vida, o espiritismo procede exatamente uma ampliação do olhar. Conforme a angulação pelo qual se considera a vida, nós reduzimos o olhar ao aspecto, por exemplo, biológico. Quando, numa vertente ou num viés biologicista, nós não passamos de um organismo. Existe a angulação social, que passa a considerar a sociedade com os seus fenômenos, os grupos humanos com os fatos sociais, como sendo algo que jamais deixará de existir. Por exemplo, na perspectiva de alguns sociólogos, a violência é um fato humano e jamais deixaremos de ter. Thomas Hobbes estabeleceu que a criatura humana, ela se dirige na direção da outra sempre para tirar alguma vantagem, porque somos todos contra todos. Isto é um fenômeno humano, nunca deixará de ser assim. Então, é necessário o contrato social para estabelecer o mínimo de, como o nome é contrato, de acordo, de algum tipo de harmonia contratual. E no contrato sempre existem as partes, cada uma manifestando o imperativo das suas exigências e dos seus interesses. Então, na verdade, diz Thomas Hobbes, somos todos contra todos. O homem é lobo do homem. Émile Durkheim, outro ícone da sociologia, ao estudar especialmente o suicídio, ele diz que o suicídio é um fato humano e nunca deixará de ter, porque é um fato humano. Então, de uma perspectiva reducionista dos fatos, dos fenômenos sociais, o que há na sociedade hoje sempre teve e nunca deixará de ter. É uma visão tanto melancólica, pessimista, embora ao mesmo tempo realista. De tal modo que a angulação seja biologicista, apenas social, e na relação do organismo no contexto social, haverá de produzir as psicodinâmicas, as singularidades. Cada indivíduo é uma singularidade, produtor e produtor, autor e coautor da realidade social. De tal forma
O que me caracteriza, afirmam os teóricos, o que me define, o que constitui a minha realidade como personalidade, são os outros que me constituíram. Ao mesmo tempo, eu participei da constituição dos outros. Nós não somos exatamente uma individualidade. Nós somos sujeitos. Sujeitos e outros são assujeitados. De tal modo que, conforme a angulação, nós reduzimos a análise da vida humana. E então o sofrimento é sempre uma consequência, um efeito dessas dinâmicas e psicodinâmicas do organismo posto na sociedade. De tal modo que o espiritismo, ele não se prende a uma perspectiva biologicista, ele não se algema a uma análise exclusiva sociológica, considera todas estas perspectivas e amplia o olhar. O olhar ampliado que o Espiritismo faz parte do espírito, da realidade espiritual de que somos constituídos. O olhar espírita, por isso o termo espírita, parte do espírito e da espiritualidade. E a partir do espírito e da espiritualidade, que esse olhar se amplia, quando a vida considerada pelas ciências, esse fenômeno do berço ao túmulo, o olhar ampliado do Espiritismo antecede ao berço. E como continua a ampliar-se, transcende ao berço. Então é o olhar ampliado que antecede e transcende ao berço, porque o espírito não é um fenômeno da vida biológica. A vida biológica é que está a serviço do espírito. Esta é a verdade. A realidade biológica, a realidade corporal, a matéria. A matéria está a serviço do espírito. Então a vida é analisada pelo Espiritismo de forma profunda e transcendente. E o nosso olhar se amplia. E o sofrimento, as aflições, recebe também a análise dessa perspectiva, deste olhar ampliado, profundo e transcendente, nos oferecendo melhores possibilidades de entendimento e de compreensão, ao mesmo tempo que nos favorece viabilizar as soluções, enquanto que também nós adotamos comportamentos profiláticos, preventivos, para que o sofrimento não se dê. De tal modo que todas as angulações da sociologia, da psicologia, da biologia, elas estão, em certa medida, corretas, é óbvio, a partir da angulação que observam e consideram o tema. Mas o Espiritismo aprofunda e transcende. Então, reúne todos esses saberes e lança a luz do Espírito para equacionar. É quando a vida, não se resumindo num fenômeno entre berço e túmulo, ganha uma outra consideração. É uma outra perspectiva. É um olhar porque se encontra antes, ampliado para antes do berço e depois do túmulo, nós passamos a entender melhor as dinâmicas e os fatores causais, os fatores ensejadores do sofrimento na Terra. A partir da lição espírita, da revelação espírita da nossa realidade espiritual e da lei de evolução, nós nos damos conta, no momento atual, da história planetária, os habitantes da Terra, com exceção dos espíritos superiores que estão em caráter missionário, os habitantes da Terra, os 7 bilhões e tantas milhões de criaturas na Terra, mas os espíritos desencarnados que fazem parte da humanidade terrestre, uns desencarnados e outros desencarnados, todos nos encontramos em processo de evolução. E a característica dos habitantes da Terra define nosso nível evolutivo. Somos espíritos que Allan Kardec classifica como de provas e expiações. O que significa dizer que temos já um nível evolutivo importante, o da inteligência em especial, e também
há algumas manifestações de ética, de moral espiritual. É tanto que temos paixões. Os espíritos afirmam que as paixões já são indícios de algum nível de evolução. Por quê? Porque as paixões elas estão implicadas de necessidades, de sentimentos levados ao excesso. É quando o indivíduo ele já é afetado pelas necessidades, mas também é implicado de sentimentos, de emoções, porque somos feitos de emoções levadas a excesso, a exageros. Ao mesmo tempo que o indivíduo já experimenta as sensações importantes do prazer, das quais não quer perder de forma nenhuma. Por isso, Freud dizia que vivemos o princípio do prazer, vivemos a cata do prazer permanentemente, enquanto fugimos do desprazer. Então, nós já temos algum nível evolutivo, mas ainda estamos bastante distante da plenitude, o que caracteriza um momento de angústia. A nossa faixa evolutiva é de angústia. Por isso que Buda disse, a primeira verdade nobre, o sofrimento. Uma característica nossa atual, do nosso nível evolutivo, é angústia. Porque ao mesmo tempo que existe o impulso evolutivo que nos faz ansiar um processo inconsciente para a plenitude, nós não queremos nos livrar dos prazeres imediatos. É o indivíduo que está no pântano, deseja alcançar o planalto, mas não quer abandonar o pântano, no qual ainda é um ambiente no qual ainda ele se compraz. É exatamente este grande momento paradoxal, este momento dicotômico, este momento que vivemos dialético, essa dor, essa angústia de nós desejarmos a felicidade, mas ainda não sabemos exatamente o que ela é. E ficamos angustiados por não sermos felizes. E ao mesmo tempo não queremos nos desvencilhar daquilo no qual ainda estamos nos comprazendo. Estamos querendo nos referir aos prazeres. Estamos querendo nos referir ao apego à matéria, ao comportamento materialista, ganancioso, ao predomínio ditatorial do ego. O indivíduo deseja a plenitude, mas não quer abandonar nenhuma desses pruridos da individualidade inferior. Nós desejamos a paz, mas não queremos retirar o pé do lodo das nossas imperfeições morais, porque ainda há coisas que nos interessam neste ambiente, neste meio. Às vezes as pessoas, por exemplo, nós todos desejamos algo para a saúde, mas não queremos abandonar o hábito infeliz que nos produz a enfermidade. A fonoaudióloga, que me atendeu ano passado durante 6 meses, conversávamos muito, e então ela me disse, chegou uma paciente com um diagnóstico do médico. Quando ela começou a falar, eu não li o diagnóstico. Quando ela começou a falar, eu já diagnostiquei pela voz dela. Já concluí, ela fuma. Era uma senhora de mais de 50 anos, fuma há muito tempo. E então, é por isso o problema que atrás aqui. E então, antes de qualquer coisa, eu perguntei para ela, dona fulana, a senhora, antes de começar qualquer sessão terapêutica, a senhora está disposta a parar de fumar? Como você sabe que eu fumo? Eu sei, pela sua voz. E o seu problema que atrás aqui é por causa do cigarro. A senhora está disposta a parar de fumar? Jamais, disse ela, porque me dá muito prazer. É isso mesmo. Ela deseja ter o problema que ela levou a fonoaudióloga solucionado. Mas o fator causal que lhe dava prazer, porque o cigarro, com as suas dezenas e dezenas de elementos químicos, tóxicos, viciantes, atuam no sistema nervoso central, no cérebro, e produz o que os neurocientistas chamam de sistema de recompensa. É o prazer. É por isso que o indivíduo come demais,
Qual é o sistema de recompensa ao prazer? O sexo, as drogas, tudo que produz comportamento viciante, produzem compulsão, é porque o cérebro se sente bem, diz eu quero mais. E então, por isso ela resumiu na palavra prazer. Prazer. E então, a fonoaudióloga lhe disse, eu preciso que a senhora pare de fumar, porque a senhora vai gastar dinheiro, vamos tomar o meu tempo, e eu não serei eficaz. Porque toda a terapia que eu apresentar, fonoterapia, não resultará no seu intento. Porque a senhora precisa parar de fumar, daí a terapia dará certo, para recuperar as suas cordas vocais, recuperar a sua saúde vocal. Não posso. Depois de tanto tempo, não posso. Então, lamento, a senhora não me serve como paciente. Nós vivemos esta angústia. Nós queremos solucionar o nosso problema que nos angustia, que produz a paz e felicidade autênticas, mas não queremos nos livrar daquilo que produz o problema, ou que produzem os problemas, porque nós vivemos verdadeira pluralidade de fatores causais, e que numa palavra se resumiria imperfeição moral. Então esse é o desafio. Vivemos esse período da angústia. Uma recém-formada em Direito procurou-me para conversar na casa espírita, porque ela já estava fazendo várias provas da OAB e não lograva êxito. E então, foi a casa espírita, porque o centro espírita faz trabalho. Então, provavelmente, faríamos um trabalho para ela. E realmente a gente faz muito trabalho, o trabalho do estudo, o trabalho de transformação moral, o trabalho no bem. E então, ela me expôs. E então eu lhe disse, você avaliou o seu método de estudo? Porque agora eu percebi nela a autoestima, a cada prova não, sem o êxito, a autoestima, provavelmente, certamente, a cobrança dos pais, dos amigos, uma pressão de quem fala e de quem não fala, porque o indivíduo ele já vai se sentindo pressionado, cobra-se de si mesmo. Então eu lhe disse, analisa o seu método de estudo, porque não é só questão de tempo, mas também de método de estudo. Mas eu lhe pediria que você tomasse algumas atitudes, algumas conclusões. A conclusão de que as notas não te definem. O que te define são outros valores. Então, o que te define? Você sabe o que te define? Você precisa desenvolver a tua própria definição. A minha proposta é que você tome cuidado, porque pode tombar, a autoestima já baixa, os insucessos, então uma depressão. Então ele disse, faça caminhadas longas, faça leituras edificantes, e assuma o compromisso com o próprio destino. Temos algumas orientações, e lhe dei o meu e-mail, e me dei a notícia da próxima prova. Os meses se passaram, e manda ela a notícia. Senhor, eu consegui índice. Agora eu tenho meu número da OAB. Falava toda feliz, etc. Não foi porque falamos. Não foi um trabalho que fizemos. O único trabalho que fizemos foi dar-se conta de si. E o que precisa sacrificar, se for o caso, o que precisa transformar na rotina, livrar-se de certas coisas no qual ainda se compraz, para estabelecer um foco. Então, há pessoas que querem emagrecer e continuar comendo do mesmo jeito. Então, ele tem que formular o hábito à mesa. É óbvio, em termos de quantidade e de qualidade. Há pessoas que vivem a angústia, vivem o quadro de depressão, ou vivem outros sofrimentos, e não se deram conta que são indivíduos que se magoam com muita facilidade. Deixam-se arrastar por ressentimentos com rapidez. Às vezes as pessoas conversam conosco, expõem o seu sofrimento e perguntamos de chofre, porque é preciso pegar o indivíduo de surpresa, desarmado, na defensiva. Você tem mágoa de quem? A pessoa tomara de surpresa. Então, diz em choro, da minha mãe, do meu pai,
do meu marido, do meu filho, sempre alguém das relações afetivas. E então, chora, faz a catarse. Agora vamos tratar da questão. Trazia um tema, um sofrimento, mas não havia identificado a causa. É porque estava arrastada pela mágoa, um sofrimento resultante de uma relação de vínculo amoroso, de vínculo afetivo, quando deveria produzir bem-estar, estava disfuncional. Por que a disfunção da relação? Pai, filho, cônjuge, irmãos entre si, amigos. Por que a disfunção da relação? Por causa do ego ditador, que deseja que o outro seja exatamente como eu quero, e não como a pessoa é. Por isso canta o poeta: aceite-me como eu sou, não como queres que eu seja, porque o verdadeiro amor aborrece a fantasia. Então nós queremos construir relações funcionais, felizes, prazenteiras, que produzam bem-estar na rotina diária, mas não queremos deixar que o ego ouça um pouco mais a voz da compreensão, da aceitação, da tolerância, do perdão. Não diminuímos o império do ego sobre o outro. Simplesmente desejamos permanecer como somos, mas que as soluções se manifestem, que as soluções surjam de forma fantasiosa, como um passe de mágica. Há muitas pessoas que vivem na Terra como se estivessem indo na direção do mundo das fantasias. E isso não existe. A fantasia, diria Freud, é um dos nossos mais graves problemas do inconsciente. Sem falar da fantasia consciente, que são os devaneios. De tal modo que vivemos esse período de angústia, quando precisamos alçar voos mais importantes e não queremos deixar o pântano onde nos comprazemos ainda. É preciso reformular, de dentro para fora, ressignificar. Transformação é a palavra espírita de ordem. Transformação moral. Por isso, no mundo tereis aflições. E esse momento é um momento agudo, é um momento de transição planetária, como se diz muito no meio espírita, porque a palavra é bem adequada. Estamos numa transição, num período que já se começou há um bom tempo, e vai demorar ainda um tempo, a transição de um nível de evolução psíquica, moral e espiritual para uma outra faixa psíquica, que Allan Kardec chama de mundo de provas e expiações, no qual nos encontramos ainda, para o mundo de regeneração, com outro modelo social, com outro nível psíquico. Por isso Jesus dizia: bem-aventurados os mansos, os que praticam mansuetude. Mansuetude é um conjunto de valores, de virtudes, que herdarão a terra. Esses espíritos herdarão a terra, viverão na terra transformada. Aqueles que não são mansos, os que não têm esse conjunto de virtudes, ou seja, que não evoluíram, esses não herdarão a terra de regeneração, o mundo de regeneração. Esses não reencarnarão mais na Terra, mas num outro ambiente planetário, adequado às suas necessidades evolutivas. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a Terra. Então nós queremos ser esses herdeiros, mas não queremos deixar para trás os penduricalhos, os adornos que se manifestam atávicos em nós, do ponto de vista psicológico, emocional, moral. Foi por isso que Jesus disse: aquele que coloca a mão na charrua e olha para trás, não é digno do reino dos céus. A charrua é um instrumento para arar a terra. Aquele que coloca a mão na charrua, ele está falando do ponto de vista moral e espiritual. Coloca a mão na charrua para arar a terra para um novo período. Uma nova semeadura e, naturalmente, novas colheitas. É uma nova fase, é um novo período. Ou seja, então, de transformação. É um projeto de vir a ser.
de ir na direção da plenitude, de desenvolver os nossos potenciais de evolução, de autêntica paz e felicidade. Então, aquele que coloca a mão na charrua para arar a terra, para novas semeaduras e novas colheitas, mas olha para trás, aí é que está o problema. Olhar para trás significa o quê? O que eu estou perdendo? Porque colocar a mão na charrua para novas semeaduras e novas colheitas, para preparar a terra somos nós mesmos, somos nós o terreno, onde a semeadura nova haverá de ser implementada. E a colheita será em nós mesmos. Então, se o indivíduo coloca a mão na charrua para uma experiência renovada, transformadora, e ainda olha para trás, o que quer dizer? Mas, pensando bem, é tão bom isso, é tão interessante aquilo, é tão prazeroso tal coisa. Para mim é muito difícil abandonar tal hábito, deixar de ser do jeito que eu sou. Esse olhar para trás não é digno do reino dos céus, não logrará essa conquista. Porque quando ele olha para trás, ele está olhando o quê? As semeaduras antigas, envelhecida, é o atavismo. Então, a proposta dele é colocar a mão na charrua e não olhar para trás, não considerar o que está deixando, não considerar o que semeou e o que colheu e o que poderia continuar semeando e colhendo. Agora, de renovação. Por isso se fala que nós estamos sempre diante das possibilidades do querer, do poder e do dever. Então, o dever é aquilo que a consciência estabelece, onde se encontram as leis de Deus, relacionados, portanto, à nossa felicidade, à nossa paz, ao progresso. Esse é o dever. O querer é exatamente aquilo que o ego tem determinado. Muitas vezes o meu querer não se encontra em sintonia com o dever. Então, a grande questão, o grande desafio é que o meu querer seja identificado com o meu dever. Enquanto o meu dever é um e o meu querer é outro, produzindo comportamentos compatíveis com o que se quer e não com o que se deve, então os resultados são completamente diferentes daquele que nós desejamos, que é de felicidade e de paz. Então o indivíduo deseja a felicidade e faz tudo contra ela. Quer ser um indivíduo pacífico, mas faz tudo contra ela. É o comportamento que conspira, é a autossabotagem. Tudo por quê? Porque ainda vivemos essa angústia. Eu desejo chegar ao Planalto, mas não queria abandonar esses penduricalhos, esses adornos. Então, o grande desafio da sociedade contemporânea é libertar-se de um passado. A depressão é exatamente essa algema com o passado de reencarnações transatas ou de um passado recente, na atual reencarnação, quando a culpa se encontra ergastulada no ser, na individualidade, seja a culpa atual ou culpa passada. Quando o indivíduo deveria alçar voos na direção da plenitude, valendo-se da inteligência e da moralidade como asas para voejar na direção do infinito, deixa-se algemado ainda às questões passadas. Os erros perpetrados ontem, na atualidade, os erros praticados contra si mesmo, contra o meio ambiente, contra outras pessoas. Sempre que nós delinquimos contra as leis de Deus, nós precisamos estabelecer o soerguimento moral, a reparação. É necessário reparar para que então possamos continuar na senda do progresso, antes que a reparação se dê. Por isso foi que Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. Para todos aqueles a quem ele socorreu, seja qual foi o tipo de necessidade, ele fazia a proposta desafiadora: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Com uma proposta: transforme-se, renove-se, não repita os erros,
para que o mal maior não te aconteça. Enquanto o indivíduo repetir erros, enquanto, apesar da vontade de colocar a mão na charrua, olhar para trás, no mundo tereis aflições. Então Buda questiona na segunda verdade nobre, qual é a causa? E ele identifica, é o ego. O ego é o causa. É o ego ditador, o ego confuso, o ego atrapalhado, o ego materialista, o ego hedonista. Nele se encontra, com todos os seus comportamentos decorrentes, nele se encontram as causas do sofrimento. As terceira e quarta verdades nobres de Buda são como encontrar o caminho para a cessação do sofrimento. E o Espiritismo acena para a proposta da transformação moral, assegurada pelas reencarnações. As reencarnações constituem o meio pelo qual o espírito sempre tem a porta aberta para novas possibilidades, para os arrependimentos, para a transformação moral. Então, nós nos encontramos reencarnados para progredir. E em muitas situações, o progresso somente acontecerá a partir da nossa transformação moral, porque sem transformação moral não há progresso. Significa que, se eu preciso me transformar, significa que eu preciso me desembaraçar de consequências dos meus erros passados e presentes, que eu preciso me desembaraçar das algemas, das culpas. No mundo tereis aflições, e dentre as aflições, a depressão é uma delas. Que, segundo os especialistas, nós teremos a depressão endógena, decorrente de uma desarmonia, uma disfunção de toda a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, ao prazer, à afetividade, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Uma produção anormal desses neurotransmissores, que é a produção natural no sistema nervoso central. Então, nós poderemos ter o quadro do transtorno de humor, a depressão. Mas, o que produz isto? Alguns procuram caracterizar a questão genética, hereditária, e também os fatores ambientais, mesológicos, como o clima, por exemplo. É tradicional na Inglaterra, especialmente, porque no inverno há dias e dias de neblina muito densa. Então, as pessoas passam muitos dias sem a luz do sol. E por causa dessas condições mesológicas, passa o indivíduo, então, a certo momento, a ter uma produção menor de neurotransmissores relacionados ao prazer, alegria, afetividade, então, ao quadro de depressão, que seria de natureza mesológica. Endógena, por causa da produção de neurotransmissores, interna, mas como uma reação do organismo ao ambiente, com pouca luz ao longo de muitos dias. É por isso que existe muitos casos de suicídio na Europa nesses dias, que os estudiosos relacionam com as questões mesológicas. Mas são as questões endógenas desses neurotransmissores, que podem também ter outras causas que ainda desafiam muito os especialistas. Mas nós, como espíritas, sabemos que o espírito, que se encontra ligado ao corpo físico, molécula a molécula, pelo perispírito, do espírito, que é o ser pensante, que é o dínamo gerador de energia, de pensamento, de vibrações, de ânimo, de alegria, de tristeza, de amor, de desamor. Se nele se encontra a culpa, inconsciente ou consciente, a culpa, ou o olhar sobre a vida infeliz, o olhar desprovido de alegria a respeito da vida, uma perspectiva pessimista sobre a vida, os acontecimentos, de tal modo que o indivíduo sempre se considera muito infeliz. Uma amiga, colega de trabalho, alguém estava vendendo rifa, e então ela tem mais de 40 anos, ela comprou para ajudar, e disse assim, eu também comprei. Então ela me disse assim,
Eu nunca ganhei nenhum alfinete. Desde criança, nunca ganhei nenhum alfinete. E a rifa relacionava-se, não era rifa, ela comprou a rifa, mas também no shopping, num dos shoppings em Florianópolis, isso ano passado, no período dos dias dos pais, quem comprasse a partir de certo valor, tirava o cupom e concorreria a um carro importado, top, etc. E então ela fez as compras, preencheu o cupom, mas nunca ganhei um alfinete, então colocou lá para botar os cupons. E comprou a rifa, esse mesmo período, e então disse, nunca ganhei sequer um alfinete. Disse, mas é uma visão muito pessimista. Daqui a pouco você pode ganhar um clips, depois pode ganhar um grampeador. Então não devemos ser pessimistas. Faz parte da vida. A minha mãe também sempre dizia a mesma coisa. Eu nunca ganhei nada em sorteio. Uma vez ela estava numa excursão com meu pai, eram vários casais, e os homens tinham uma reunião específica da maçonaria, então as mulheres iam entrar no ônibus para um passeio específico. Mas o ônibus, quem reservou o ônibus, se equivocou em relação à quantidade de lugares. Tinham 33 mulheres e só tinha 32 lugares para os passageiros sentados. Então, o que eles fizeram? A minha mãe me contando. Eles fizeram um sorteio. Mas fizeram um sorteio para deixar mais animado, gerar mais expectativa. O sorteio seria um por um para ver quem conseguiria o assento. O último, então, não seria o sorteado, não teria o passeio. A minha mãe disse, adivinha quem foi o último? Então, são as pessoas que têm um olhar pessimista, nunca vou ganhar nada a respeito da vida, etc. E então ela foi ressignificando olhar, e ela concluiu que ela foi muito abençoada pelos 4 filhos, é óbvio. E então, essa colega não ganhou o relógio da rifa, mas foi contemplada com o automóvel importado, top, passou na televisão e tudo. E quando saiu o sorteio, todo mundo a parabenizando e tal, eu cheguei à frente dela e disse, e então, viu no que se transformou um alfinete? Ela sorriu, pois é, como é a vida, né? Voltas que o mundo dá, voltas que a vida dá. Então, esse olhar pessimista, que parte da alma, impregna o cérebro e produz o quimismo cerebral correspondente a esta postura que é do espírito. Um otimista, pessimista, melancólico, alegre, mas também com as vibrações energéticas específicas da culpa ou da paz de espírito. A paz de espírito produz vibrações específicas que inundam de fluidos, de energias o sistema nervoso e produz os neurotransmissores, todo o quimismo cerebral de conteúdo benfeitor de bem-estar. Ao mesmo tempo que, no outro extremo, a culpa, ou uma angústia profunda, uma revolta, um desespero, e todos os estados de espíritos correlatos produzem vibrações deletérias que, da mesma forma, inundam, se derramam sobre o sistema nervoso, produzindo as reações específicas no cérebro, atuando de forma efetiva ou não, proativa ou não, nos neurotransmissores, com os seus efeitos correspondentes. A culpa, que faz parte, está no cerne do ser, culpa de erros de um passado, de outras encarnações, ou desta mesma, ou com um estado de espírito infeliz, derrama sobre o sistema nervoso, atuando de modo específico, vigoroso nas neurotransmissões. Dopamina, serotonina, noradrenalina, a sua produção são afetadas, produzindo transtornos como a depressão, que os psiquiatras fazem, então, um diagnóstico, concluem, e optam pelos psicofármacos que atuam nas neurotransmissões para fazer com que os receptores neurais, eles que agora não estão recebendo a neurotransmissão adequada, possam ser sintetizados pelo psicofármaco, pela medicação, para dar ao indivíduo um certo alento, um revigoramento biológico, com resultado psicológico.
O problema é que o indivíduo pode tornar-se dependente. Por isso, é muito importante o acompanhamento médico de um médico que não seja um psiquiatra unicamente biologicista, mas que seja um indivíduo que considere o ser além do biológico. É muito importante que tenha um senso psicoterápico mais do que apenas psicofarmacológico, mas psicoterápico também, para fazer nesta atitude psicoterapêutica com o psicólogo e o psiquiatra. Porque se o indivíduo precisa de medicação, ele o tem bem administrado, bem monitorado, enquanto a psicoterapia puxa o indivíduo de dentro para fora para superar-se. E quando nós analisamos a luz do Espiritismo, nós sabemos que o Espírito que traz no cerne as predisposições para o diagnóstico da depressão, ele precisa reabilitar-se de dentro para fora. Por isso a psicoterapia é muito importante. Os passes, o atendimento fraterno, a palestra, uma leitura edificante, a prática do bem. Porquanto o mal que ainda se encontra no indivíduo, o mal da culpa, e a culpa, porque o mal praticado, precisa ser diluído, ressignificado, transformado, agora no comportamento positivo pelo bem, operante, efetivo, concreto, consciente. Por isso a proposta de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Não há salvação da ignorância, do mal, não há salvação das imperfeições, não há salvação de todas as nossas mazelas. Fora da caridade não há salvação. É essa atitude que gera o comportamento de amor, da prática do bem, de tal modo que o Espiritismo encontra no cerne do ser a psicogênese, a culpa de um passado ou da atualidade, a forma como se vê a vida, como se interpreta e se relaciona com as pessoas, consigo mesmo, com a natureza, com Deus, para que o indivíduo, então, produza uma nova cultura. A cultura do progresso intelecto-moral, porque nós estamos reencarnados para progredir. Existe na sociedade contemporânea uma equivocada conceituação de felicidade, que está diretamente relacionado com felicidade é sinônimo de ausência de problemas. Felicidade é o mesmo que não tenho dificuldades, é o mesmo que não ter tristezas. Felicidade é o mesmo que não sofrer. Na atual conjuntura, no atual contexto evolutivo nosso, isso é uma grande fantasia. Ninguém transitará na Terra sem enfrentar os dissabores existenciais. Ninguém. Seja pelas consequências dos atos passados equivocados, seja pelo próprio contexto da sociedade, ainda muito imperfeita. Sempre estaremos às voltas com algum tipo de desafio, algum tipo de problema, uma tristeza, um sofrimento. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, porque faz parte do nosso nível evolutivo. Nós ainda não respiramos psiquicamente, não vibramos moralmente, no nível que nos mantenha num padrão de estado de paz plena. Porque ainda somos corpos vulneráveis e corpos, embora resistentes, que é capaz de cair de 10 andares e manter-se vivo, mas é tão frágil ao mesmo tempo que um corte pode permitir a entrada de uma bactéria que leva ao óbito. Então, temos corpos muito fortes e ao mesmo tempo muito frágeis. Esta fragilidade do corpo, que não é invulnerável, ele é vulnerável. Veja só o que fazem os vírus, as bactérias. Veja só o que fazem a falta de algumas vitaminas, de alguns minerais, de elementos que dão sustentação aos nossos ossos. O indivíduo precisa fazer suplementos para manter os ossos em dia, para que não se quebre com facilidade. Porque ele vai envelhecendo, os órgãos vão envelhecendo, vão ficando mais frágeis. E então, as patologias, a partir de tantos anos de idade, aconselha-se fazer tais exames, porque a partir de tal idade que tais enfermidades surgem. Tudo por quê? Por causa do envelhecimento do corpo.
porque nossos corpos, em face da lei de entropia, ele tem um momento de ápice e depois da decadência. Então, muitos de nós aqui estamos no momento ápice da curva da entropia, mas muitos de nós já estamos na decadência desta curva, então, que descende. É o corpo envelhecendo e ficando mais vulnerável. Tudo para quê? Para que nós nos demos conta de que a existência corporal é assim, e que valorizemos o quê? O que é imperecível. Que valorizemos aquilo que é permanente. O corpo é impermanente. O espírito é permanente. Para valorizar o que é permanente, investir no que é permanente, o espírito imortal. Então, o investimento que faremos é no ponto de vista da inteligência, desenvolvendo-a, e moral, espiritual, enriquecendo-nos de valores, de virtudes, desenvolvendo nossa capacidade de harmonia, de paz, de alegria de viver, e de valores ético-morais, inquebrantáveis, inconfundíveis. Até que isso se dê, nós viveremos as voltas com as angústias, com as várias psicopatologias, com as deficiências éticas, as deficiências morais. Estaremos às voltas com a depressão, enquanto nós não operarmos de modo consciente a nossa transformação moral. Então, o Espiritismo nos alerta. Teremos sim dissabores existenciais. Teremos sim. Ninguém imagine-se que se encontrará a exceção na regra na Terra. Viveremos uns mais, outros menos, com características diferentes, mas todos nós estamos na condição de provas e expiações, resgatando um passado, ao mesmo tempo que tendo experiências desafiadoras para o futuro. Eu digo sempre para o meu filho, que hoje tem 22 anos, eu lhe digo, eu estou escrevendo a minha história, e eu estou muito bem seguro do meu roteiro. Nada mais me confunde, nada mais me distrai, nada mais me ilude. Eu não tenho mais sonhos. Eu não tenho mais sonhos infantis, os sonhos juvenis eu não tenho mais. Os meus sonhos são sonhos outros, são sonhos mais desafiadores. Eu não tenho ilusões, não sou adornado por fantasias. Então eu estou escrevendo a minha história. Agora é a tua vez de escrever a tua história. Eu não poderia escrever por ti. O que eu poderia oferecer, no máximo, é o apoio. É o apoio moral, psicológico, a minha presença, a minha experiência, o meu alerta, a minha advertência, o meu apontar de rumos. Mas a história que tem que viver é tu mesmo. Então, te equipa de sabedoria, discernindo, refletindo, aprendendo mais, disciplinando-se, transformando-se. Em que precisas de transformação? Presta atenção. Então, quando as pessoas amigas nos procuram com quadro de ansiedade, de depressão, nós conversamos demoradamente. Quando necessário, voltamos a conversar mais algumas vezes, para que a pessoa se dê conta, desperte-se para a realidade de que é. Porquanto as pessoas não aceitam nenhum tipo de sofrimento. Chegam na casa espírita, querem um passe de mágica para solucionar as suas dores, os seus problemas, que não são de hoje, já vêm de outras encarnações. Os passes ajudam muito, porque renovam as energias psíquicas, mas eles são uma colaboração, é uma ação adicionada à misericórdia divina em nosso socorro. É terapêutico, mas não é a solução. A solução está da porta para fora. Como me colocarei no mundo a partir de agora? Transformando-me ou mantendo-me velho? Um homem velho, como diz Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz, viva de tal forma que você se transforme no homem novo, fazendo com que o homem velho seja sepultado. Faça nascer o homem novo. Então ela diz que para nascer um homem novo é necessário o parto. E o parto natural. E todo parto natural dói. Então,
fazer nascer o homem novo em nós, tem uma certa dor, a dor da transformação moral, desta angústia de ter que nos libertar, nos liberar de certos comportamentos, tipos de pensamentos, cultivo de emoções e de sentimentos, nos quais ainda nos comprazem, e precisamos nos libertar para seguirmos na direção da plenitude, o parto do homem novo. A depressão é um homem velho em nós ainda, dizendo: tu és culpado pelos erros de um passado, reencarnações transatas, tu és culpado pela própria felicidade atual. Então, libertemo-nos da culpa. Digo para os companheiros que estudam conosco, a palavra culpa não faz mais parte do vocabulário do espírita. Nós substituímos o termo culpa pela expressão responsabilidade. Porque responsabilidade é uma tomada de consciência, é uma assunção de responsabilidade. Enquanto que a culpa é uma sentença definitiva. Culpado. Ponto final. Então, a culpa é esta sentença infeliz aplicada contra si mesmo. A responsabilidade é a consciência que se desperta, acorda para o equívoco no qual o indivíduo se encontra, a imperfeição no qual ainda se manifesta, para olhar as novas possibilidades de transformação, um projeto de vir a ser. As companheiras, amigas, amigos com depressão, por telefone, uma amiga me dizia, a gente convidava para uma palestra, que eu fiz na rua de sua casa. Sai do edifício, caminha alguns passos e está na casa espírita. E então, ele disse, você vai descer e vai à palestra, para a gente ir lá se encontrar, se abraçar. Ela: não posso. Por quê? Porque eu estou muito desanimada. Eu não consigo sair de casa, não consigo sair da cama, eu só choro. Ele disse: pois então, você está num movimento contrário. O teu movimento psicológico e físico deve ser outro. Prestemos atenção no nosso movimento. O movimento psicológico e o movimento físico. Porque é necessária a harmonia do movimento psicológico e o movimento físico. Eu digo, eu quero sair deste estado. E o corpo continua do mesmo jeito. Continua deitado, continua de pijama, continua prostrado. Então, o movimento físico deve acompanhar o autêntico movimento psicológico. Porque se o indivíduo diz que quer e não faz nada por isso, então ele não quer. Ele não quer. Quando a pessoa diz, eu não consigo, entre parênteses, a gente lê escrito invisível, não quero. Quando a pessoa diz, não posso, está lá escrito entre parênteses, não quero. Ou seja, é sempre o não querer. Sempre o não querer. Porque quando quiser, uma amiga me telefona e diz, Gerson, o meu irmão está muito mal. Você poderia vir aqui em casa, conversar com ele, aplicar-lhe um passe? Ele pode andar? Lhe perguntei. Porque ele podia estar fisicamente impossibilitado de andar. Ele pode andar? Pode sim. Então ele que vai ao centro espírita, eu estarei lá. Porque se ele pode andar. Porque eu vou aí, a convite teu, não é nem dele. Eu vou aí, ele aceita porque é grátis. E em domicílio. Então ele aceita. Então eu não vou. Eu dignifico muito o trabalho espírita. Eu não minimizo, eu valorizo demais. Então, como eu sei que ele não quer, e eu quero que ele queira, então eu não vou. E diga para ele que eu não vou, porque se ele pode andar, vai com ele, estimule-o para ir à casa espírita. Lá ele assiste a palestra, conversaremos, ele receberá os passes. Então ele precisa querer. Numa outra cidade, o companheiro pegou-me no hotel e indo para o local da palestra. Ele disse assim, Gerson, podemos passar na casa da minha irmã agora? Ele disse, por quê? Já imaginando. Porque ela está muito mal. Ela está muito mal. Que tipo de mal? É físico? Não, é psicológico. Muito bem. Mas o que você quer que eu faça lá? Que você converse com ela.
que você estimule. Ela pode andar? Pode. Então ligue para ela, diz para ir ao centro espírita que lá a gente conversa. Ah, mas ela não vai. Então eu também não vou. Eu não vou. Eu chego lá, você chega comigo. Ela vai me receber por educação. Porque o irmão está trazendo o palestrante espírita. E ela vai receber por educação, ouvir, sim, tá, muito bem. E então eu vou embora e ela continua em casa. Porque o movimento psicológico é o mesmo do físico. Então não, ela tem que sair, ir ao encontro de. As pessoas que venham para o atendimento fraterno na casa espírita eu valorizo muito. Porque há pessoas que eu penso assim, meu Deus, o esforço que ela fez para sair de casa na situação que está. Então, é porque ela quer. Então, nós nos felicitamos. E ela, é óbvio, recebe todo o apoio dos espíritos, na forma de intuição, de inspirações, de fluidos novos. E a nossa fala ajuda muito, porque ela quer. Então, há sintonia. Então, eu nunca aceito ir em domicílio quando a pessoa pode andar. Venha cá, porque eu vou. Eu saio de Florianópolis, vou para muitos lugares distantes e vou dirigindo. Pego o trânsito. Eu fico muitas vezes mais dirigindo no trânsito do que fazendo palestra, por causa da mobilidade muito complexa que está em Florianópolis, por exemplo. E nunca perdi o ânimo de ir. Por quê? Porque o movimento meu psicológico comanda o movimento físico. Então eu vou, mesmo com dores, mesmo com um problema ou outro de natureza física, eu sempre fui orientado pelo Espiritismo. Não desista, não pare, siga adiante. Quantas vezes Chico Xavier atendia as pessoas, a multidão, com enxaqueca, com tonturas, e as pessoas não sabiam, e ele nunca reclamava. Um dia ele conta que chegou do trabalho, ele não estava aposentado ainda, chegou do trabalho e sentia uma das suas dores. E então ele tomou o remédio prescrito pelo médico, alimentou-se, descansou. Estava na hora de ir para o centro espírita. Então ele disse para o seu corpo, meu corpo, eu te dei descanso, te dei alimento e te dei medicação. E você continua reclamando. Eu preciso ir para o centro espírita. Se quiseres ficar em casa, você fica, porque eu vou. E foi o corpo junto. Até 92 anos de idade, o corpo teve que acompanhar Chico. Porque ele tinha um corpo doente, mas ele não era doente. Veja a diferença. Ter o corpo doente sem ser doente. Há pessoas que têm o corpo, por enquanto, ainda saudável, mas é uma questão de tempo, porque a alma já é enferma. É uma questão de tempo o corpo enfermar, é o corpo jovem ainda. Então, nós observamos o quanto é importante o indivíduo ter a postura, o movimento psicológico, emocional, de ir adiante e comandar o corpo. Não é o corpo que deve ter supremacia sobre a alma, mas a alma sobre o corpo. É por isso que Roberto Sadioli, da psicossíntese, ele falava da desidentificação. Tudo aquilo com o qual eu me identifico, me domina. Tudo aquilo do qual eu me desidentifico, eu domino. Então, há pessoas que utilizam a depressão como seu instrumento de imobilidade, inação. Então eu estou com depressão. E então não fazem nenhum movimento para adiante, porque ela se identificou com a depressão, então a depressão a dominou. A nossa proposta é se desidentifique de todos os sofrimentos, se desidentifique do corpo físico, se desidentifique dos problemas. De tal modo que quando olhe para o corpo, a gente possa dizer, eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que por hora tem um corpo. Eu não sou o meu corpo, eu não sou o meu corpo. Eu me desidentifiquei. Agora eu comando o corpo, porque eu estou desidentificado dele, eu comando. Comando ele, dou alimento para ele, eu escolho, verifico o que é de melhor qualidade, em quantidade, e cuido dele. Não é ele que comanda, eu quero mais, eu quero mais. Não, você pode querer, mas eu não vou te dar. Até discipliná-lo. Eu quero um gole, não vai ter.
Ah, não vai ter. Vai beber água mesmo. Vai beber água, que é muito mais saudável. Porque eu não me identifico com o prazer. Eu não me identifico com as pseudo-necessidades. Eu me desidentifiquei. Então agora eu comando. A depressão, quantas pessoas estão identificadas para poder então dar desculpas? Dar desculpas, licença médica, é muito oportuno. E também ficar paparicado pela família. Eu digo para os familiares de pessoas que têm o transtorno da depressão, não paparique. Puxe por eles e não sejam puxados por eles. Porque às vezes a família toda se deprime em torno de, paparicando, tadinho, cuidado, não pode. Não, continue, vamos ao cinema. Ah, não, então fique porque eu vou. E depois relata, uma maravilha, pode ter até sido um filme ruim, mas diz que foi uma maravilha. Vamos jantar fora. Ah, não, pois eu vou. Ah, não, fica comigo. Vou, você que vem comigo, não ficar contigo. O movimento é outro. Eu digo para os amigos, puxe pelo e não deixe ser puxado. Puxe por. Eu cheguei numa casa espírita, numa outra cidade. E então, um companheiro que sempre estava lá, ele não estava, a esposa estava. Eu já tinha recebido notícias de que eles sofreram um AVC, estava numa cadeira de rodas, por causa das sequelas. E eu então perguntei para ela, era um sábado de noite, onde é que está fulano? Ah, Jéssica, ele não sai mais de casa. Mas por quê? Ele não tem a cadeira de rodas? Tem. Então, a cadeira de rodas não é para que o indivíduo fique preso, é para que o indivíduo se movimente. Por isso inventaram a cadeira de rodas. Se ela não tivesse rodas ainda, mas ela tem, é para que o indivíduo possa sair daqui para lá. Eu tenho um amigo cadeirante que dirige, ele fez universidade, fez concurso público, trabalha, vai e vem com seu automóvel na cadeira de rodas. Então ele disse, mas por que ele não sai mais de casa? Ele está com depressão. Um espírita com depressão? Eu lhe perguntei. Ah, já sei, ele não tem mais vontade de viver. Não, espírita? Não é possível. Amanhã, antes de eu ir embora, me pegue lá no hotel, porque eu quero ir lá visitá-lo. Combinei com um amigo em comum. Então ele me pegou no hotel no domingo de manhã e fomos visitá-lo. Então, 10 horas mais ou menos eu vou visitá-los. Diga para ele, para que esteja a posto. Então, quando cheguei às 10 horas, ela estava já a postos, e ele também. Então, conversamos e ele me disse, narrou toda a experiência do AVC, as dificuldades, etc., as fisioterapias e tal. E me disse, ele não teve problemas com a fala. E me disse, Gerson, minha vontade é de morrer. Eu disse, para quê? Morrer para não morrer? Porque tu sabes que ninguém morre. Então, o que será? O que será de ti que buscou a morte ilusória, quando sabes de antemão que não há morte? A questão é, meu amigo, você se perguntar, o que a vida espera de mim? Porque se a vida te conduziu a esta condição, a este estado de coisas, é porque ela espera de ti alguma coisa, não é para te castigar, é para te desafiar. Todo aluno primeiro tem a lição, depois o teste. Não há como. Primeiro a lição, depois a prova, depois o teste. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, de provas. Então, todo aluno primeiro tem a lição, depois vem o teste. Nós estamos sendo testados, seremos testados, nós estamos recebendo as lições da vida. Então, ele disse, você teve décadas de aprendizagem espírita e chegou a hora do teste. Como ainda havia necessidade evolutiva da reparação por esse estado de coisas, então você se encontra assim. Deus aplicou da misericórdia que não te desencarnou, te permitiu sobreviver, tens uma sobrevida com limitações do corpo, não da cognição, que é uma bênção. Então, o que a vida espera de ti, o que Deus espera de ti, é hora da tua prova. Primeiro tive essas lições. E a prova, como estás passando por ela? Então ele olhou, eu não tinha pensado nisso, Gerson. Pois pense, é a hora da prova, é a hora do teste, é a hora do exame. Então, avalie como estás passando na prova. Tu decidiste te tornar um saco para a sua esposa? Você se decidiu tornar-se um fardo para ela? Percebe que está se tornando para ela, nessa altura da vida?
um fardo que ela tem que aguentar. É isso que tu queres? Não. Então, continue sendo companheiro, um companheiro alegre, entusiasmado com a vida. A cadeira de rodas é o teu fim. Veja a bênção da cadeira. Uma professora universitária, hoje cadeirante, com 42 anos, aos 26, por causa do acidente automobilístico, então as pessoas amigas diziam: mas fulana, você ficou confinada numa cadeira de rodas. Ela disse: não, a cadeira de rodas me tira do confinamento. Veja o olhar diferenciado, ressignificado. Pelo contrário, não me confina, me tira do confinamento, porque me faz ir, me dá mobilidade. Perceba a diferença. Então ele disse: a bênção da invenção da cadeira de rodas. Continue não sendo espírita. Continue. Frequente os grupos de estudos. Quando te sentir em condições, volte a fazer palestras. Mas não desista. Quem coloca a mão na charrua e olha para trás, não é digno do reino dos céus. É hora da charrua, de escrever uma nova história, para que ao final desta reencarnação, quando você voltar para o mundo espiritual, você possa dizer: eu venci, eu venci. E não fui derrotado pela depressão. Porque a depressão é uma culpa, e ao mesmo tempo a culpa de um passado, do qual está te reabilitando, por misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo é um olhar negativo sobre a vida, de revolta. Eu me revolto contra a vida, embora sendo espírita, embora eu sei da imortalidade, lei de causa e efeito, evolução, eu me revolto contra tudo isso. É com revolta que pretende escrever a tua história a partir de agora? É com a revolta que se reabilita, que se transforma? Conversamos, para que pudesse refletir. Somos todos alunos. Temos o momento da lição e o momento do teste. É inevitável, é incoercível, é inexorável. As provas são inexoráveis. Elas surgem. Nem sempre a percebemos, porque a revolta obnubila a visão. O desespero nos torna cegos para perceber os testes da vida. Mas quando nós despertamos a consciência, a gente consegue enxergar. Então os companheiros amigos espíritas, eles vêm com as demandas de um sofrimento, de uma frustração, de um mal que lhe fizeram, de alguém que o perturba. E então eu digo: nunca classifique uma pessoa como uma provação. Ah, fulano é um karma na minha vida. Nunca classifique um problema como um problema insolúvel, como um sofrimento. Classifique tudo como experiências. Quando as coisas me acontecem, é um fato, é uma realidade, imediatamente eu produzo reflexão mental. É uma experiência. É mais uma experiência. É mais uma experiência. Para enfrentar, aprender com ela e superar. Então, não adjetivemos, é um mal. Não adjetivemos, é um sofrimento. Não adjetivemos, é um karma, porque o espírito adora karma. E tem pessoas que se chamam Carmen, o que é ainda mais problema. Meu Deus, eu sou um Carmen, eu já trago karma no próprio nome. Então, não classifiquemos como karma, embora possa ser, mas é uma experiência. É uma experiência que me desafia. Desafia tudo aquilo que já recebi de lição. Desafia a minha transformação, a minha resiliência, a minha resistência, as minhas habilidades e capacidade de enfrentamento e de superação. A depressão é uma experiência. O que aconteceu é uma experiência que faz parte da minha realidade. Como soerguer-me, como produzir a terapia, buscar os auxílios compreensíveis, mas como trabalhar em mim mesmo. Eu estava numa atividade socorrista, numa comunidade em situação de vulnerabilidade social. É uma família numerosa, uma viúva, e o filho havia sido assassinado por problemas com o tráfico de drogas. Eu prestava assistência, eu ia toda semana. E sempre que eu estava ali com ela, na casa simples dela, lá fora no quintal, numa cadeira, um homem, um aspecto de 30 anos de idade, sempre cabisbaixo na cadeira.
Tinha sol ou não, tivesse ou não sol, ele estava lá. E eu olhava e pensava, deve ser um dos filhos, às vezes alguém da família, e que está lá. Pelas características, eu pensei, será que tem algum transtorno mental? Porque eu nunca vi no outro comportamento senão aquele. E um dia eu perguntei, dona fulana, quem é aquele? Ela me disse, é um dos meus filhos, fulano. E eu disse, por que ele sempre está lá? Ele é assim. Ele é assim, é? Não, ele não é, ele está assim. Vamos ver quem ele é. O que ele é, ao invés de classificar que ele está. Então eu fui até o seu encontro lá na rua, fiquei à frente dele, ele cabisbaixo. Então ele disse, bom dia. Então ele ergueu a cabeça. Como é o seu nome? Embora a mãe tivesse dito, eu perguntei para interagir, provocá-lo. Como é o seu nome? Ele me disse baixinho. Ele falei, eleve um pouco mais a voz. Fale com vontade. E ela então repetiu, disse-lhe o meu. E então, quando ele falou, eu percebi na fala, movimentação da boca e os dentes. Tinha dentes, mas é como se não tivesse. Daí eu já relacionei. Ele deve ter problema muito importante de autoestima, que produziu a depressão por causa da boca. Então, ele disse, você deve sofrer muito com a sua boca, não? Ele meneou a cabeça positivamente. Você já tentou os auxílios, os recursos da saúde pública? Eu já fui mais de uma vez, mas nunca tem, nunca dá, nunca pode. Aquelas coisas que nós sabemos muito bem dos nossos gestores públicos, infelizes. São responsáveis e responderão de modo kármico, inevitavelmente. E então, eu lhe disse, e se eu te ajudar, você se levantará desta cadeira e vem no movimento na minha direção, porque eu não vou te conduzir no colo. Você aceita uma ajuda? Ele olhou para mim como que perguntasse, como seria essa ajuda? Eu ligo agora para uma amiga dentista, e sob meu pedido, ela vai te prestar toda a assistência. E eu sei que ela vai mudar completamente a tua boca. Você aceita? Ele aceita. Eu vou te dar o endereço, vou falar com ela, vou te dar o endereço e você vai. Ninguém vai te pegar. Você irá. Eu liguei para ela na hora do celular. Ela me atendeu. Disse, fulana, tem um desafio para você. Eu expliquei-lhe quanto pude. E então, aceitas o desafio? Ela, Gerson, dá o meu endereço. Ela olhou na sua agenda, tal dia, tal horário. Eu peguei um papel, anotei o endereço. Dei os pontos de referência, fica bem no centro de Florianópolis. Então não há erro. Você vai neste endereço, no dia tal, horário tal. O nome dela é fulana. E diz que foi eu que encaminhei da conversa, diga o seu nome, já está agendado. Vai. Ele foi. E então ela avaliou tudo e ela fez na sua clínica, junto com a Universidade Federal, mais de 1 ano de tratamento, repaginou o homem. Então ele tinha um outro sorriso. E então ele já tinha um outro olhar, na medida que o tratamento foi sendo feito. Então quando terminou, eu disse assim, então, agora, pronto para uma nova vida? Ele, claro, vamos voltar a estudar. Ele tinha parado de estudar. Vamos voltar a estudar e vamos trabalhar? Ele disse, vamos. Então é assim que tem que ser, tem que ir adiante. Então conseguimos o EJA, Educação para Jovens e Adultos, para fazer o que era o antigo supletivo. Ele terminou o 1º grau, fez o 2º grau. Nesse meio tempo arrumou um trabalho. E então, arrumou namorada com quem se casou. Me convidou para ser padrinho do casamento religioso. Eu disse, não posso, eu sou espírita. Mas eu serei padrinho do coração. No casamento civil, façam. Eu comparecerei e estarei ali com muita alegria. Então, eles fizeram um casamento civil, com a simplicidade compreensível, estivemos presentes. Já tem um filhinho de mais de 7 anos hoje. E então, ele e ela trabalham. Nunca deixamos de ter contactos. E então ele me disse, foi com o espiritismo, ele fala de boca cheia, que eu renasci. Isso mesmo. Porque um dia eu vi aquele homem e a tua mãe me disse, ele é assim. Ele não é assim, ele está assim, porque ele é outra coisa. É isso que nós vamos potencializar.
sair de dentro para fora, transformarmos-nos com a alegria de viver. Embora Jesus tenha dito, no mundo tereis aflições, mas ele completou, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, disse ele. Tende ânimo diante da vida, tende alegria diante do existir, dos potenciais evolutivos. Com o conhecimento espírita, nós sabemos que somos seres em evolução. Impliquemo-nos e apliquemo-nos conscientemente no processo de transformação moral, que no momento exige para continuarmos a evolução. Então, nos tornemos outros homens, outras mulheres. Um novo homem nasce para que o velho homem seja sepultado. E isso é um trabalho de parto, como diz Joana de Ângeles. E esse parto tem algum tipo de dor, para nos libertarmos, em definitivo, da grande agonia, da grande angústia que as imperfeições nos escravizam. Trabalhemos pela nossa própria transformação moral. Aceitemos problemas, aceitemos dificuldades, aceitemos tristezas, aceitemos sofrimento. Encaremos cada uma dessas experiências. Saibamos entender a mensagem de cada experiência. Incorporemos a sabedoria destas mensagens, de tudo. Nada deve passar sem que nós saibamos deter um pouco para examinar e aprender. E deixe ir, porque nossa jornada é outra e não ficar preso. Ir adiante, porque nós não somos homens e mulheres de passado, nem de presente. Nós somos de futuro, somos seres de futuro, potências de vir a ser. Então encaremos todas as experiências, as consideradas boas e as consideradas desafiadoras, problemáticas, assim classificadas pela cultura odierna, mas sempre para nós será uma experiência que me emula, que me desafia para enfrentar, superar, vencer. E trabalhemos pela vitória, não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre si mesmo. Essa é a mais autêntica e a real vitória. A vitória sobre si mesmo e não sobre os outros. Porque nunca ouvimos falar tanto em competitividade como na atualidade. Nunca ouvimos falar tanto em disputas, em pódios, em campeonatos, em vencedores, mas vencedores dos outros, numa competição para ver quem é mais insensato. É o campeonato da insensatez. A proposta cristã autêntica é: vença a si mesmo. A vitória sobre a depressão, a vitória sobre as nossas angústias, a vitória sobre as nossas imperfeições, dá-se a partir desse dínamo gerador que somos nós espíritos, no processo de vir a ser, de dinâmica, de movimento espiritual, moral, psicológico e físico, na direção da plenitude. Chega uma hora que o físico para e a gente continua. Ele para porque perde energia, é o que se chama de morte. Ele para e nós, espíritos, continuamos. É nessa jornada imortalista, é para ela que precisamos nos preparar. É para ela. Então, sigamos adiante, com a alegria de viver, como diz Jesus, tende ânimo. Eu venci o mundo, completou ele. Venci o mundo das iniquidades, o mundo dos prazeres, o mundo das ilusões. Eu venci o mundo da fantasia, venci o mundo do materialismo, venci o mundo do medo, o mundo do mal. Eu superei, venci o mundo. Tende ânimo para que tenhamos a alegria de viver, uma alegria inconfundível, que nos impulsiona para a frente sempre. Avancemos sob as inspirações dele, nosso Rei Solar, nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus. Porquanto as suas inspirações nos enchem de ânimo na atual jornada. Sob as inspirações dele, nossa gratidão. A gratidão por estarmos aqui, no convívio fraterno, amigo, solidário. Na gratidão de podermos refletir, pensar, orar, meditar, planejar. Nossa gratidão. Nossa gratidão a ele, mas também nossa gratidão à casa, que nos convida e nos recebe com amizade. Nossa gratidão a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, aos jovens presentes, pela atenção educada, a presença paciente,
enquanto formulamos os nossos votos de muito Obrigado, progresso e Gerson, muita paz. mas essa palestra que nos fará com certeza refletir. A todos que queiram realmente receber o passe de uma forma consciente e que os beneficie, fiquem em oração, concentrados, que serão encaminhados após a prece da nossa irmã Rosane Ascabines.